Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses. Já cantamos a canção dos Filipenses, agora vamos ler Filipenses e falar a respeito do que o apóstolo Paulo nos trouxe nesta carta. Filipenses 4, os versículos 2 e 3. Filipenses 4, 2 e 3. Eu vou ler a palavra de Deus, ela diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Quero fazer uma pergunta, não sei quantos irmãos lembram daquela propaganda, quer pagar quanto? Não vou falar o nome, né, para não fazer marketing, né, mas todo mundo já lembrou, né? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Essa é uma pergunta que eu faço agora, não a respeito de algum produto, mas eu pergunto para vocês: quanto vocês querem pagar para ter a comunhão da igreja? Ricardo, nós já demos o dízimo aqui, você está querendo mais dinheiro? Não, irmãos, não. O que eu estou querendo dizer é que a comunhão, a união da igreja, exige um custo da nossa parte, um esforço da nossa parte. E é sobre isso que nós vamos falar. Qual é o custo da comunhão? Qual o preço que nós temos que pagar para que a igreja seja uma igreja unida, para que a nossa família seja uma família unida, para que a nossa vida seja uma vida sem conflitos, sem brigas e sem crises? Qual é o preço que nós temos que pagar para que isso aconteça? Antes de mais nada, eu quero lembrar, quem que produz a comunhão de uma igreja é o Espírito Santo. E para isso eu quero que os irmãos deixem aberto ali, a gente vai ficar transitando entre Filipenses 2 e Filipenses 4. Filipenses 2, o versículo 1 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor e alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, e aí continua. O que ele está falando? Comunhão é algo que o Espírito Santo produz, que o Espírito Santo produz na sua igreja, mas que também exige um esforço nosso. Nós entendemos que nós temos responsabilidade nisso. A carta aos Filipenses é uma carta que a gente chama carta de alegria, e a gente entende por quê quando a gente vai lendo. Paulo praticamente não fala de problema nenhum nessa igreja. Talvez seja a melhor igreja que Paulo tenha fundado, a melhor igreja que ele tenha trabalhado. Mas, aqui, quando a gente chega no capítulo 4, versículos 2 e 3, a gente vê ali o que parece um conflito entre duas senhoras, Evódia e Sintique. Os homens logo já vão pensar, mais uma vez, as mulheres provocando confusão, né? O Medeiros aqui já balançou a cabeça, é isso mesmo, mulher gosta de provocar confusão. Mas antes que os homens se animem, eu vou lembrar que Barnabé e Saulo provocaram uma confusão entre si a ponto de cada um ir para um lado. As mulheres aqui pelo menos ficaram no mesmo lugar, na mesma igreja. Então, os homens dessa vez saíram perdendo, né? Nós saímos perdendo. Mas havia aqui um conflito entre essas duas senhoras. Eu digo que a senhora porque é um nome de senhora, né? Eu espero nunca colocar o nome numa filha que eu tiver de Evódia e Sintique, a não ser que minha esposa insista muito, mas acho que não vai acontecer. Mas Paulo fala aqui com ela, olha, rogo a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor. As duas estavam pensando de maneiras diferentes e havia até um conflito entre as duas. E aí Paulo fala, olha, pensem concordemente. Aí depois ele fala, a ti fiel companheiro. A palavra aqui fiel companheiro é Císigo, e muitas pessoas acham que Císigo era o nome desse fiel companheiro. A ti fiel companheiro de jugo, peço que as auxilie. Olha, vai lá, dá uma forcinha para elas. Chega, conversa com elas, fala que elas estão erradas, que elas precisam se entender. E aí
Depois disso, a gente não sabe o desfecho, porque a carta é uma carta enviada a essa igreja, e lá chegando, provavelmente, eles devem ter passado, conversado com as duas, e nós cremos que tenha havido uma reconciliação ali entre elas. Mas deste texto, nós temos alguns ensinos que a gente pode tirar. Qual o preço da comunhão? E aqui o texto vai falar deste custo da comunhão. E eu gosto de falar que ele é dividido em parcelas, né? Um custo parcelado, porque você paga a primeira, você paga a segunda, você não precisa pagar a terceira, olha que bênção, né? Paga duas, não precisa pagar a terceira, já pensou se fosse assim? E é isso que acontece nesta igreja e é o que a gente vai pregar nesta noite. Primeiro custo que a gente tem que pagar, a primeira parcela que a gente teria que pagar é o custo de promover a comunhão. Promover a comunhão. O texto fala no versículo 3, que elas, versículo 3 do capítulo 4, as duas juntas se esforçaram comigo no evangelho. O que seria promover a comunhão? Seria aquele início de amizade, aquele momento que a gente está começando um relacionamento, seja de amizade, seja basicamente de amizade, de irmandade da igreja, e a gente está começando este relacionamento. E aí, como a gente promove essa comunhão? Aqui ele fala que as duas se esforçaram juntas. Irmãos, quer ver uma coisa para a gente ter, para a gente aumentar a nossa comunhão? É trabalhar juntos. É pegar e pôr a mão na massa e fazer o que tem que fazer, pegar o ministério e juntos irem lá e trabalharmos. E aí nós vamos fortalecendo a nossa comunhão. E olha, quer ver como que isso é verdade? Essa semana a gente teve um incidente lá na nossa casa, né? A gente mora num apartamento no último andar, são 4 andares, e no último andar a gente mora e de repente a gente escuta um barulho lá, umas gotas, né? E parecia até uma enxurrada lá. A gente saiu de casa para ver o que aconteceu. A gente descobriu que a bomba da caixa d'água tinha dado problema e começou a vazar água e estava enchendo todo o nosso corredor, já estava chegando nos nossos apartamentos. De repente, a gente começou a ouvir que todas as portas começaram a se abrir e gente dos andares de baixo acharam que estava tendo briga e foram lá para cima. De repente, todo mundo pegou o rodinho, começou a jogar água para baixo, e aí a gente descobriu que lá no térreo também tinha um monte de gente pegando a água que tinha ido lá para o térreo, tentando secar de algum jeito para que elas não entrassem nos apartamentos. Eu virei para aquele povo e falei, quando que a gente ia se conhecer melhor se não fosse desse jeito? Né? A gente passa, às vezes, morando do lado, a gente sabe quem está ao nosso lado, mas a gente não conversa com as pessoas. E aí, de repente, uma coisa fez com que a gente trabalhasse e promoveu a comunhão. Hoje a gente, pelo menos, se conversa, tem algo em comum. E como é bom quando a gente faz isso. Eu me lembro que o Medeiros, o Reinaldo, o Silvano, né, mais alguns, a gente veio aqui pintar a quadra, né? E aí fizemos a marcação, fiquei com a cabeça torrada, né, vermelha, porque aquele dia acho que foi o sol mais quente do ano, né? Com certeza. E a gente passando tinta, eu não sou um desastre para pintar, então a parte borrada ali pode ter certeza que fui eu. Depois trocamos, veio os adolescentes aí, eles melhoraram, deixaram mais bonito. Mas a gente foi formando uma comunhão, conhecendo pessoas que a gente não conhecia tão bem, né? O Rafa veio aí umas semanas atrás. Ricardo, vamos mexer nessas portas aí que estão tudo raspando no chão? Vamos, Rafa, vamos. Chegou o Rafa aí o Rafa vai falar, ele vai insistir que fui eu que quebrei a porta de vidro ali. Mas não fui eu, fomos nós dois. A gente foi virar a porta de vidro, virou, quebrou. Mas que bom, a gente tem uma história para contar, legal. Depois a Valéria foi fazer café e derrubou a pia, gente. Cadê a Valéria? Né, Valéria? Ela está lá embaixo, ela não pode se defender, mas é verdade, o Rafa está de prova, né? E aí, gente, mas que legal. É um momento de comunhão, de conversa, que a gente pode promover a comunhão. E como é bom quando a gente faz isso, trabalha juntos. A gente põe a mão
na massa juntos. É a melhor forma de desenvolver a comunhão uns com os outros. Mas aqui tem algo especial dessa comunhão. As duas se esforçaram comigo no Evangelho. O capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento aqui quer dizer o mesmo sentir do coração, mas também a mesma maneira de pensar, a mesma forma de refletir. Tenham a mesma forma de pensar, de sentir, de agir que houve em Cristo Jesus. E aí, quando a gente fala que se esforçaram no Evangelho, se esforçaram em algo comum. Todos nós temos algo comum, que é o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Algo em comum que é levar o Evangelho, proclamar, trazer pessoas das trevas para a luz. Como Medeiros falou hoje, a luz não se dá com as trevas, mas nós temos que buscar as pessoas que estão nas trevas para a luz. E quando nós vemos pessoas se convertendo, como nós nos alegramos. Pessoas chegando aí, e nós nos alegramos. O pessoal do ID aí, esses dias, recebeu um pessoal que veio jogar bola aqui mais cedo, né? Teve um futebol, inclusive um marketing, né? Para quem não sabe, sábado, 4h30, futebol aí. Vêm os meninos do bairro e eles têm se envolvido. E depois alguns vieram para o ID. Olha que bênção. A gente fica muito feliz quando essas coisas acontecem. A gente se alegra muito. E isso é motivo de nós termos uma comunhão, porque temos algo em comum. O Evangelho. Nós temos algo em comum, que é Cristo. Nós temos que pagar este primeiro preço, essa primeira parcela, que é uma parcela que eu diria a mais gostosa de todas essas parcelas. É gostoso pagar esse preço. Formar amizades, conhecer as pessoas. Mas, irmãos, a gente tem que entender que essa parcela, quem sabe que tem que pagar somos nós. Pessoas que chegam na nossa igreja muitas vezes não sabem disso. As pessoas chegam, elas não sabem que tem que procurar, trabalhar, fazer alguma coisa, mas nós sabemos isso, nós devemos receber essas pessoas muito bem na primeira, na segunda, na terceira vez que elas estiverem, para que elas se sintam confortáveis no meio do povo de Deus, chamá-las para trabalhar, para que elas possam se envolver e nos conhecer melhor, chamá-las para se envolver na obra de Deus, que assim nós promovemos essa comunhão. Mas aí depois dessa primeira parcela, a gente tem uma segunda parcela a pagar. A parcela de manter a comunhão. Evódia e Sintique não pagaram essa parcela. Elas brigaram. Tiveram algum problema ali, a gente não sabe o que, mas que fizeram com que cada uma fosse para um lado. Ficassem dentro da mesma igreja, porém sem conversar. Manter a unidade é muito mais difícil do que começar a unidade. Começar a amizade é fácil, só que depois de um tempo você vai conhecendo os defeitos das pessoas, né? Nossa, o Ricardo é teimoso. Vocês vão ver que isso é verdade, irmãos. É verdade. O Ricardo é teimoso. O Ricardo tem um defeito. O Medeiros tem uns probleminhas aí, né? E aí a gente vai começando a ver que cada uma das pessoas tem problemas, que elas não são perfeitas como a gente imaginava no começo. Mas a gente tem que lutar para manter a união, ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma forma de pensar. A gente precisa manter isso, lembrar qual que é o nosso foco maior, que é o Evangelho, e deixar de lado as nossas picuinhas, as nossas coisinhas que a gente usa para prejudicar os nossos relacionamentos. Só que existe um negócio que atrapalha muito a nossa comunhão, mas atrapalha demais. Esse negócio se chama eu. O nosso ego. O nosso orgulho, que está dentro do nosso coração. Muitas
muitas não, a maioria das vezes em que nós entramos em atrito, se não todas as vezes, é por causa do orgulho, por causa do nosso eu que a gente coloca no centro do nosso coração e a gente se esquece da comunhão de Cristo, a comunhão do Espírito que deve estar no nosso coração. E a gente se enche de orgulho, se enche de falta de humildade e de repente a gente começa a brigar com as pessoas e entrar em conflitos. A gente acha que ganhar um debate é muito mais importante do que manter a comunhão com uma pessoa. A gente acha que ganhar na conversa, terminar, olha, no fim de tudo, eu ganhei, eu sou melhor. E quantas vezes, quando a gente ganha, a gente perde? Eu tive um professor no seminário, e ele falou que um dia um rapaz ligou para ele e falou, olha, é o seguinte, o senhor fala que, eu nem lembro qual era o assunto, mas o senhor fala que é isso. Eu não concordo, então eu quero que o senhor me prove. E aquele pastor começou a falar e falou, no fim, ele deixou aquela outra pessoa sem palavras. E aí, a hora que ele desligou o telefone, ele desligou satisfeito, falou, venci o debate. Ele nunca mais viu aquela pessoa na igreja. Depois disso, ele falou, na verdade, eu não venci nada, eu perdi. Na verdade, eu não venci nada, eu perdi. E quantas vezes a gente perde por querer ter razão, por querer ganhar uma disputa, por querer ganhar uma conversa, por orgulho. Quantas vezes a gente perde? Vou contar um segredo para vocês, irmãos. Ninguém vai para o céu por ganhar uma disputa de conversa. Ninguém vai para o céu por causa disso. Nós precisamos, irmãos, entender que às vezes é melhor ceder, deixar a teimosia de lado um pouquinho, né, Ricardo? Deixa de lado e vamos manter a nossa união, deixar o nosso eu fora do centro do nosso coração. Muitas vezes nós precisamos fazer isso. Mas, quando a gente não paga essa segunda parcela, aí vem uma parcela mais doída. Essa terceira parcela é uma parcela que dói no nosso coração, que é um preço mais alto e que Evódia e Sintique precisaram pagar, que é o custo da reconciliação. Se o nosso eu fala tão alto a ponto de causar separação em nós, imagine o quão alto vai falar o nosso eu para a gente não se reconciliar. Imagine quanto o nosso orgulho vai falar, não, você não precisa, você está bem sem essa pessoa. Você não precisa dessa pessoa para conviver. Siga o seu caminho. E às vezes nós destruímos amizades de 20, 30, 40 anos, porque nós não queremos nos humilhar. A reconciliação, para mim, é um dos pontos mais difíceis, porque a reconciliação exige a humilhação de você chegar e pedir perdão. Reconhecer que você estava errado. E como é difícil a gente falar, não, eu estou errado. Como é difícil, eu tenho essa dificuldade terrível. Eu tenho uma grande facilidade de perdoar. Se a pessoa vier me pedir perdão, olha, está perdoado, tranquilo. Mas sair daqui e pedir perdão para outra pessoa, como é difícil. Mas muitas pessoas têm a maior dificuldade em aceitar o perdão. Como é difícil também. Ricardo, você não tem noção do que essa pessoa fez comigo. Você não sabe o que ela fez. Você pensa que você sabe, mas olha, se você soubesse, você mesmo iria ficar com raiva dela, você não a perdoaria por isso. E aí, irmãos, eu gostaria de lembrar, tudo é passível de perdão. Todas as coisas são passíveis de perdão. Se nós nos lembrarmos que Cristo deu a sua vida por nós, que nós tiramos a vida de Cristo, e o Pai, Deus o Pai, deu a Cristo por nós, e nós não temos coragem de perdoar,
deu seu próprio Filho por causa dos nossos pecados. E muitas vezes nós não queremos perdoar. Se não me engano, o Charles falou na semana passada sobre a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso tem uma frase terrível. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos mudar um pouco essa frase? Senhor, eu não perdoo os meus devedores, então não precisa me dar o perdão. Senhor, me dá a condenação que eu mereço, porque eu não quero perdoar os meus devedores. Então, eu preciso da sua condenação. Perdoa as nossas dívidas assim como, da mesma forma como nós temos perdoado aqueles que nos ferem, aqueles que machucam o nosso coração. Queremos ganhar disputas, ter razão, mas não queremos perdoar. Não queremos pedir perdão. É um preço difícil, o preço da reconciliação. É um preço difícil. O problema é que muitas vezes, aquilo que só precisava de humildade para chegar e pedir perdão, ele vai criando uma raizinha de amargura no nosso coração. E aí tudo que acontece, qualquer coisa que aquela pessoa fala, é uma indireta para nós. E essa raizinha vai crescendo, e a gente fala, não, Ricardo, eu preciso dar tempo ao tempo. Às vezes o tempo é o pior remédio. Nessas situações, o tempo é o pior remédio, porque essa raizinha de amargura vai criando uma raiz forte, uma raiz que vai endurecendo o nosso coração, e muitas vezes nós nunca mais conseguiremos retirar essa raiz. Precisamos chegar, pedir perdão, chegar e falar, olha, meu irmão, eu sei que eu estava errado. Ah, Ricardo, mas não era eu que estava errado? Então, meu irmão, mesmo eu não achando que eu não estava errado, eu assumo a culpa. E eu quero me perdoar com você. Ah, não, Ricardo, aí é demais, né? Pedir perdão sem estar errado? Irmãos, às vezes é necessário. Isso é um sinal de maturidade que nós temos. E nós precisamos colocar o perdão, o pedir perdão, a reconciliação em prática. Isso é um sinal de maturidade. Mas, irmãos, ainda há um outro preço a ser pago. E esse tem que ser pago por todos nós. Ah, mas eu não tenho briga com ninguém. Não, tem que pagar esse preço. Todos nós temos que pagar, que é o custo de promover a paz. Paulo era um promotor da paz, e ele falou, olha, fala para Evódia e Sinti que se acertarem. E aí Paulo chama aquele fiel companheiro, olha, fiel companheiro, vai lá, fala para as duas se acertarem, elas têm que se acertar, resolver o problema delas. Vai lá, ajude-as. Nós temos o custo de promover a paz, o custo da pacificação, de sermos pacificadores. Mateus 5, versículo 9 diz o seguinte, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A pacificação, as bem-aventuranças que aparecem em Mateus 5, são 9 se não me engano, mostram o que faz parte do caráter de um cristão. E aqui, o caráter de um cristão é ser pacificador. E o que ele é chamado? Filho de Deus. Quando nós somos pacificadores, nós somos filhos de Deus. E nós podemos promover a paz de duas maneiras. Promover a paz entre o homem e Deus. E como nós fazemos isso? Levando a única palavra de esperança, que é o Evangelho, que é falar de Cristo morto e ressuscitado. Só isso que pode promover a paz entre os homens e Deus. Mas nós também somos pacificadores entre nós, irmãos, pessoas que estão juntas a nós. E normalmente a gente fala de igreja, mas eu creio que quando a gente fala de problemas, a gente lembra de
pessoas que estão, às vezes, com dificuldades da nossa família. Às vezes a gente se lembra de nós mesmos que temos pessoas com as quais nós temos problema. Mas nós precisamos pagar o preço de sermos promotores da paz, sermos a turma do deixa disso. Deixa disso, vamos resolver essa situação, vamos perdoar. Eu me lembro que um pastor que eu gostava muito em Itajubá, se chamava pastor Efraim, um dia foi chamado por um casal para jantar na sua casa, na casa deles. E aí o pastor Efraim foi lá, sentou, foi jantar junto com eles. E enquanto o pastor Efraim jantava, as outras pessoas, os dois, o casal, um falava mal do outro. Pastor, o senhor não sabe o que ele tem feito? Olha, o nosso casamento está desse jeito por causa dele. E ele do outro lado. Não, pastor, na verdade é ela. E eles começaram a discutir e falaram tanto. O pastor Efraim acabou a sua janta, se levantou, falou, muito obrigado pela janta. Tchau. Deixou os dois lá. Aqueles dois olharam um para a cara do outro e falaram, que vergonha. Que vergonha que eu passei. Depois pediram perdão para o pastor Efraim, aquele relacionamento se refez. Ali o pastor Efraim não usou nenhuma palavra para promover a pacificação. E às vezes o silêncio ou a neutralidade talvez seja a melhor coisa. Porque normalmente quando nós ouvimos uma história, nós ouvimos a versão de um, ouvimos a versão do outro, e tem a terceira que é a verdade, né? Que nenhum dos dois contaram. Né? Sempre tem versões diferentes. E às vezes a gente ouve uma versão, e aí de repente quando essa versão é contada, ao invés de promovermos a paz, ou de ficarmos quietos, ou de falarmos para a pessoa, olha, você precisa perdoar essa situação, nós falamos, nossa, sério que ele fez isso? Nossa, você não pode perdoar mesmo? Uma situação dessa, como que vai resolver? Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso e ao invés de sermos promotores da paz, ao invés de sermos pacificadores, nós somos promotores de encrenca. Nós somos pessoas que estão produzindo problemas na sua casa, na sua igreja, aonde quer que esteja. É um preço que nós devemos pagar, o preço de sermos pacificadores, um preço que todo cristão, todo aquele que se entende como filho de Deus, que um dia entregou a sua vida para Deus, todo cristão deve fazer, ser um pacificador, um promotor da paz, encontrar pessoas com as quais ele possa falar, mude o seu coração, amoleça o seu coração, se acerte com aquela pessoa, resolva o seu problema. Mas irmãos, essas 4 parcelas têm que ser pagas pela comunhão. A gente sabe que sempre teremos conflitos na igreja, então sempre haverá reconciliação. Sempre haverá aqueles que devem ser promotores da paz. Sim, nunca isso vai faltar na igreja, mas nós devemos lutar pela comunhão, por começar uma união, por manter a unidade e para que ela permaneça por longos e longos anos, pela vida toda e pela eternidade toda. Mas irmãos, se a gente fala, olha Ricardo, não tem jeito, eu não tenho como fazer isso. Aí eu quero falar para vocês que Deus um dia nos criou para termos um relacionamento sincero, um relacionamento verdadeiro com Ele. Para no final da tarde a gente sair caminhando na viração do dia com o nosso Deus, o nosso Pai. Deus criou tudo perfeito para que houvesse uma comunhão perfeita entre nós e o Pai. Um dia o homem pecou, e esse pecado foi passado para nós, e nós pecamos. Nós colocamos um abismo entre nós e Deus.
Aquilo que só precisávamos manter um relacionamento, a gente falhou e provocamos um abismo entre nós e Deus. E Deus já sabia que isso ia acontecer, e na eternidade mesmo Ele tinha conversado com a Trindade, entre a Trindade ali, Ele falou, olha, a gente vai fazer o povo, mas a gente sabe que ele vai pecar. E aí, quando eles pecarem, a gente tem que promover uma solução para resolver isso. E então eles decidiram, e o filho se dispôs, ele falou, eu vou entregar a minha vida. E o Deus Pai falou, sim, eu vou te dar o meu único filho como oferta pelos pecados. E aí um dia, Deus fez aquilo que nós jamais poderíamos fazer, aquele perdão que nós jamais poderíamos pedir, Deus veio aqui e trouxe e acabou com esse problema, trazendo a reconciliação entre nós e Deus, através do sangue de Cristo, o nosso Senhor. E hoje nós temos essa reconciliação com Deus, nós temos a reconciliação com os homens pelo sangue de Cristo, e mais do que isso, Ele nos mandou o seu Espírito, o Espírito da comunhão, para que nós possamos viver em comunhão uns com os outros, em unidade uns com os outros, no mesmo propósito, que é o propósito de levar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Nós temos o Espírito da comunhão, nós temos o sangue de Cristo que promove a comunhão, nós temos o Pai que doa o seu Filho para que haja comunhão entre nós e o Pai. Isso é maravilhoso, irmãos. E que nós coloquemos isso na nossa mente. E que nós olhemos para as pessoas com quem muitas vezes nós temos tido problemas. Ou para pessoas da nossa família que nós podemos promover a comunhão. E que nós olhemos para as situações com amor e misericórdia, pedindo ao Senhor que mude o nosso coração para que a gente possa chegar àquelas pessoas. E eu quero fazer um desafio, não um desafio para que vocês venham aqui na frente, essa noite eu não vou pedir isso, mas eu quero fazer um desafio para que vocês pensem nisso, e se lembrem de pessoas com as quais você tem tido dificuldade, tem tido problema, tem tido falta de unidade. E nessa pessoa você vai fazer o seguinte, você não vai falar com ela de cara, você vai ajoelhar, dobrar o seu joelho no chão e falar, Deus, antes de ir conversar com essa pessoa, eu preciso perdoá-la. E eu preciso que o Senhor toque o meu coração, que o Senhor quebre o meu coração para que eu possa perdoá-la. Antes, ore ao Senhor. Peça a misericórdia dEle para quebrar o seu coração, para que você possa ir conversar com essa pessoa. E depois, quando seu coração estiver tratado, chegue nessa pessoa e fala, nós precisamos conversar, nós precisamos nos acertar. Coloquem esse desafio para essa semana. Não se esqueçam, pega o celular, coloca ele para despertar quinta-feira, tal horário, e coloca ali, olha, lembrar de falar com aquela pessoa, que você sabe o nome, eu não sei. Se você não tiver problema com ninguém, glória a Deus, mas se você sabe de alguém, então fala, ó, eu preciso conversar com essas pessoas para promover a paz entre elas. E faça isso não esquecendo do sacrifício de Cristo, não se esquecendo do que Ele fez por nós. Eu quero deixar esse desafio e quero orar para que nós possamos viver dessa forma, e eu me incluo nisso, não é um julgamento, não é algo que eu tenho para os irmãos, mas é algo que eu tenho para a minha vida também. Eu quero orar para que nós possamos viver dessa forma. Amém? Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, o Senhor sabe o que se passa no nosso coração. O Senhor sabe que nós queremos ter comunhão com todos. O Senhor sabe que nós queremos ter bons relacionamentos, amizades, irmãos, amigos mais chegados do que irmãos. Nos ajude a viver um relacionamento assim dentro da Tua casa, ó Pai. Conhecermos pessoas, trabalharmos juntos, nos esforçarmos juntos.
Mas nos ajude também quando nós começarmos a ver os defeitos, os problemas daquela pessoa. Nos ajude, ó Pai, a deixar o nosso coração disposto a manter essa unidade da Tua igreja. Uma comunhão promovida pelo Espírito, mas que nós também temos responsabilidade, ó Pai. E nos ajude, quando isso não tiver acontecido, ó Pai, a nos reconciliarmos. Nos ajude, ó Pai, a perdoar aquilo que talvez tenha criado uma raiz de amargura no nosso coração. Nos ajude a reconhecer a nossa falha e pedirmos perdão, ó Pai. Não importa se nós receberemos esse perdão, mas nos ajude a fazer a nossa parte. Nos ajude, eu te peço isso dessa forma, porque eu sei que é só o Senhor que é capaz de fazer isso. Nos ajude também, ó Pai, a não alimentarmos intrigas entre pessoas que estão ao nosso redor, mas a sermos pacificadores, pessoas que promovem a paz aonde quer que estejam. Nos abençoa, ó Pai. Nos ajuda, porque só pelo Teu Espírito isso é possível. Te pedimos, te agradecemos, porque um dia o Senhor viu que nós não poderíamos nos reconciliarmos com o Senhor por nossas próprias forças, e o Senhor mandou o Seu Filho para morrer por nós. Muito obrigado por isso. Nos ajude que esse seja o nosso exemplo, para que nós vivamos isso com as outras pessoas. É isso que eu te peço, Senhor. Confiado que o Senhor tratará o nosso coração, que o Senhor transformará essas palavras que saíram da minha boca em palavras que vão direto ao coração, porque as minhas palavras chegam aos ouvidos, mas do ouvido para o coração é só o Senhor que pode transformar. Eu te entrego, Pai, te entrego a minha vida, pedindo que o Senhor me abençoe neste sentido, Pai. É isso que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.